Bom dia, prima. Bom dia, Ilusca. Bom dia, Ana. Bom dia, Júnior, Vitor, Maria Sofia, Cíntia. Bom dia, Vivi. Que saudade, minha irmã. Bom dia, Maíra, Maria. Bom dia, manhinha. A bênção. Bom dia, tia Fátima. Bom dia, Líbia. Débora. Saudade grande, irmã. Saudade grande. Bom dia, Jana. Bom dia, Angélica. Bom dia, Sara. Amém. Bom dia, Marina, Larissa. Sejam muito bem-vindas. Meu xará aí, ó. Bom dia, Vitor. Pessoal, vai apertando no coraçãozinho aí que tá do lado, que é para todos os seguidores serem notificados que a comunidade Filhos da Misericórdia começou a live, né, o vídeo ao vivo, para a gente poder iniciar. Hoje a gente vai iniciar com o nosso irmão. Bom dia, dona Graça. O nosso irmão aí, Juan Sebastián, né, da Argentina, que teve... Ó, ele entrou aí, ó. Vou esperar ele solicitar. Bom dia, Juan. Pronto. Vamos aqui. Bom dia, irmão. Bom dia, Juan. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Sim. Aqui na Argentina, um prazer para mim poder compartilhar com vocês este momento de reflexão e poder cantar a nossa mãe de Aparecida. Eu não sou falar muito bem português, eu falo um portunhol, entendem? Sim, sim. Sim. Tá Ah, dando bem, para entender. Fica tranquilo, a gente tá conseguindo entender. Seja muito bem-vindo, Juan. Hoje, sábado, dia que a muito igreja obrigado. Hoje, o sábado, dia que a igreja separa para honrar e celebrar a Virgem Maria. E a gente fica muito feliz de lhe receber aqui e ver que você está homenageando a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, está aí na Sim. imagem, né? Então, a gente começa a leitura de hoje, a leitura orante da palavra de hoje, com você cantando a Virgem Maria, e aí depois a gente segue aqui a reflexão da palavra, tá bem? Amém. Amém. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, ave, ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, Mater
pro nobis, ora, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae. Ave Maria. Amém. 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 Que presente, Juan. Muito obrigado, viu? Que bom Obrigado. começar o dia com esse dom, a Ave Maria em latim, né? Que nos remete ao sagrado, que nos remete ao céu mesmo. Muito obrigado pelo dom que você tem e você compartilhar conosco aqui do Brasil. Que Deus te abençoe. Conta com as nossas orações pelo seu discernimento vocacional, Amém. tá certo? Você pediu Sim. essa oração, eu não me esqueci. A gente aqui vai estar rezando por você, pelo seu discernimento vocacional. Quem sabe aí, né, nós teremos no futuro um religioso, né, para a igreja. Tá bem? Sim. Muito obrigado. Se quiser Amém. falar alguma coisa, Sim. pode. Deus abençoe a todo o Brasil. Eu rezo, oro por todo mundo que esta pandemia finisca pronto. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy para que Deus faça de mim aquilo que Ele Exato. sim, sim. Amém. Amém, Juan. Permanecemos unidos em oração, tá certo? E muito obrigado por você aí da Argentina acompanhar a Lectio Divina aqui da comunidade. Quando vier ao Brasil, tá certo? Eu sei que você conhece Cascavel, né? Mas quando vier ao Eu Brasil, conheço, venha. sim, Cascavel. Esta imagem de Nossa Senhora de Aparecida eu consegui em Catedral do Cascavel, em Brasil. Eu fui a missionar com a Fraternidade e o Caminho, Pobres de Jesus Cristo, uma comunidade franciscana. O pai fundador é Frei Gilson. Frei Gilson, a comunidade franciscana. Sim. Você entende? Sim, sim. Portunhol. Seu portunhol está muito bom. A gente entende Bem. tudo. Pois, meu irmão, a gente vai dar seguimento aqui. Muito obrigado, tá certo? Seja muito bem-vindo. Quando vier ao Brasil, venha a Paraíba, João Pessoa, que a comunidade Filhos da Misericórdia vai lhe acolher. Obrigado por ofertar o seu dom para nós e a gente começar o dia homenageando Nossa Senhora. Um abraço fraterno. Fica com Deus. Deus abençoe. Abraço. Passa bem. Abraço. Bem. Amém. Pronto, gente. Que bênção, né? Agradecer novamente aí ao Juan. Começar o sábado hoje com a Ave Maria em latim. Que grande graça, né? Mas vamos... a gente acabou que começou e não fez o sinal da cruz, né? Então é importante a gente fazer o sinal da cruz, fazer mais uma oração e a gente iniciar a Lectio Divina, tá bem? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vós, ó incomparável Mãe,
guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem, Espírito Santo, e fica conosco. Concede-nos a graça da unidade e livra-nos de toda dispersão, de toda distração. Livra-nos de tudo aquilo que nos impede, que vem para roubar a nossa atenção e nos impede de ouvir e guardar a palavra de Deus em nosso coração. Vem, Espírito Santo, e prepara o nosso coração como um terreno fértil, para não apenas ouvir, mas guardar a palavra de Deus e colocá-la em prática nas nossas vidas. Vem, Espírito Santo, e fica conosco. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Não há poder maior que o poder da Santíssima Trindade. É com este poder que nos revestimos, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia já está fixada aí, tá certo? A liturgia já está fixada. Todo mundo que pedir oração, deixa eu dizer, todo mundo que pedir oração, pede pelo direct no Instagram da comunidade, tá certo? Você pede pelo direct no Instagram da comunidade, que aí eles vão colocar nas intenções da Santa Missa, né? O pessoal vai colocar também nas intenções do Rosário. Hoje está tendo as 1000 Ave Marias. Então, você que está pedindo oração aqui na Lectio, manda um direct para a comunidade que eles tomam nota, tá certo? Gente, eu quero louvar e agradecer a Deus, né, pela igreja, né? A igreja ela é muito linda. A gente aqui em João Pessoa, na Paraíba, né, fazendo uma lectio aqui completamente despretensiosa, né, aqui sempre com média de 30 a 40 pessoas, e aí você veja, né, um irmão nosso da Argentina acompanhando a lectio divina, né, de outro país acompanhando a lectio divina aqui, e disposto, né, disponível a colaborar, a servir, a compartilhar, né. E aí trouxe para nós essa Ave Maria em latim, né? Rezamos juntos, né? Naquela língua que é a língua mãe da igreja, né? Que é o latim. Amém. Deus seja louvado. Gente, eu quero começar hoje dizendo o seguinte. Hoje é dia de São Simão Stock. Vocês já ouviram falar em São Simão Stock? Vocês já ouviram falar em São Simão Stock? Quem foi São Simão Stock? Por que Stock, né? São Simão, ele é um grande santo da igreja, tá? Muita gente não conhece, mas ele é um grande santo da igreja. Eu vou dizer por quê. São Simão, ele nasceu em 1165, no condado de Kent, na Inglaterra.
Ele era filho, o pai dele era governador. Pois é, não, né? Nunca ouvi. Aí presta atenção, viu, Juliana? Que eu vou lhe dizer, vocês vão ficar impressionados como a gente não conhece, como a igreja tem santo e a gente não conhece. Ele nasce na Inglaterra no ano de 1165. O pai dele é governador. O pai dele é governador e a mãe muito devota da Virgem Maria. Ele, antes de fazer 1 ano de idade, várias pessoas da família ouviam ele repetidas vezes pronunciar a saudação angélica à Nossa Senhora, né? Ave Maria, cheia de graça, né? Ave Maria, gratia plena. Então, ele sem completar 1 ano de idade, ele já ficava repetindo isso. A saudação angélica à Nossa Senhora. Com 12 anos de idade, o homem é santo mesmo, ele se torna eremita. E ele começa a viver no oco de um tronco de carvalho. No oco de um tronco de carvalho. É por isso que o apelido dele é Estoque. Porque Estoque, em português, significa toco. Então é São Simão Estoque. Esse Estoque faz referência ao modo como ele viveu em plena solidão por mais de 20 anos. Ele se privou das conversações humanas e por isso o céu se voltou para ele, né? O céu se movimentou para Simão e ele foi agraciado com conversas com Nossa Senhora e com os anjos. E todos os diálogos encorajavam ele a perseverar naquela vida de eremita. É uma graça que Deus tinha para ele especificamente. O que é que acontece? Ele passa 20 anos assim. E aí, num dado momento, Nossa Senhora aparece para ele e diz, olha, vão vir carmelitas, eremitas da Palestina para cá. E você vai se juntar a eles. E assim acontece. No ano de 1212, chegam vários eremitas da Palestina, carmelitas, e ele ingressa na ordem carmelita. Em 1212. Olha como o homem é santo. 3 anos depois, em 1215, ele é escolhido para ser o vigário-geral da ordem carmelita. Imagina, é como se a pessoa chegasse na comunidade 3 anos depois, aí, não, Padiel, já agora o moderador vai ser essa pessoa que chegou aqui, não mais o senhor. Imagina, um homem muito santo, né? Um homem muito santo. Então, no ano de 1215, ele é escolhido para ser o vigário-geral da Ordem do Carmelo, tá certo? E aí, como vigário-geral, ele começa a implorar a Nossa Senhora para que Nossa Senhora defenda a ordem, né? Para que a ordem seja reconhecida de fato pela igreja, de modo formal, de modo oficial. E aí, Nossa Senhora aparece em sonho para o Papa Honório III. E aí o Papa Honório III, porque tem a visualização de Nossa Senhora que aparece em sonho para ele, confirma a Ordem do Carmelo por meio do pedido de São Simão Estoque. Ele pede a Nossa Senhora aparece para o Papa e o Papa confirma a Ordem Carmelita no ano de 1226. E agora, aí o que é que acontece? Para terminar a história de São Simão Estoque, porque eu acho tão relevante falar sobre ele. Todo mundo aqui reza Ave Maria, não reza? A gente começou cantando a Ave Maria. E a Ave Maria, ela tem 2 partes. A primeira parte é a saudação angélica, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E tem uma segunda parte. Essa segunda parte, ela foi acrescentada pela igreja e ela é uma oração de São Simão Estoque. Você sabia disso? A gente reza a Ave Maria, tem 2 partes. A segunda parte, ela foi acrescentada pela igreja, né? E são as últimas palavras, né? De saudação de São Simão Estoque à Virgem Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Essa segunda parte são as palavras de São Simão Estoque que a igreja acrescentou na Ave Maria que hoje a gente conhece
e reza todos os dias. Não é lindo conhecer a história da igreja, né? É muito lindo. Eu sou apaixonado pela igreja e a vida dos santos, meu Deus, tão importante, eu não tinha ouvido falar. É a mesma coisa que eu senti quando eu conheci a história dele. São Simão Stock. Pensa que terminou por aí? Terminou não. Nossa Senhora, e eu tenho que falar, né? Nossa Senhora, ela aparece a ele novamente, tá certo? Num dado momento, ela aparece a ele novamente e ela aparece arrodeada de uma luz muito ofuscante e aparece arrodeada de várias almas benditas que seguram o quê? Elas seguram o quê? O escapulário. O escapulário da ordem. Então, Nossa Senhora aparece para São Simão de Estoque, segurando o escapulário, e várias almas segurando o escapulário, e ela entrega o escapulário, a São Simão, né? E diz a ele o seguinte: isto será um privilégio para você e para todos os carmelitas. Qualquer um revestido deste hábito será salvo. Então, pronto, aqui, ó. Nossa Senhora diz que é um privilégio para todos os carmelitas, entrega na mão dele, Nossa Senhora aparece e entrega na mão dele o escapulário, tá certo? De Nossa Senhora do Monte Carmelo. E aí, ela faz essa promessa, né? Então, é um sinal de salvação nas palavras dela. Eu vou ler exatamente o que ela fala para ele. Quando ela entrega para São Simão: receba, meu filho amado, este hábito de tua ordem. Isto será um privilégio para ti e para todos os carmelitas. Aquele que morrer trajando o escapulário não sofrerá jamais o fogo eterno. Ele será um sinal de salvação, uma proteção dos perigos e uma promessa de paz. Palavras de Nossa Senhora, né, para São Simão de Estoque. Então tá aí uma devoção que vale muito a pena, né? O escapulário de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Por quê? Porque é um sinal de salvação. O que é que se deve fazer? Vestir o escapulário está salvo? Não, não é assim não. Oxê. Né? Então, mas o que é que se precisa fazer? Ser investido, né? Vestir o escapulário, viver a castidade segundo o seu estado de vida. Então, se você é casado, viver a castidade como casado, né? Como casada, tá certo? Oxe, Vitor, mas eu sou casado, como é que eu vou viver a castidade? Sim, no casamento a gente vive a castidade. Mas eu não vou adentrar isso aqui, porque senão dá a live todinha. Se você é solteiro, solteira, viver a castidade. Seja qual for o seu estado de vida, viver a castidade. Então, vestir o escapulário, viver a castidade e rezar o rosário. O que é que Nossa Senhora promete? A salvação. Não é pouca coisa, né? Então, fica aí a importância de São Simão Stock para a vida da igreja e para a gente aprender, né? Maravilhoso. E olha só, então é isso, tá joia? Vamos começar propriamente agora a Lectio Divina, né? Mas tinha que fazer essa introdução porque é um santo que ninguém conhece, ninguém não, mas muita gente não conhece, e a gente faz uma oração que foi ele que fez e a gente nem sabia, né? Para você ver como a igreja ela é una, ela de fato ela é uma só. Ela não tem essa divisão que a gente vê em outros locais, né? A igreja ela é um só coração, uma só alma, porque a vida da igreja é o Espírito Santo, né? Então estamos reunidos em um só Deus. Então fica aí, faz uma live falando da castidade no casamento. Tem que combinar com o pessoal das redes sociais, tá certo? Mas a gente pode fazer. A gente pode fazer sim. Vamos para a leitura. Tá aí, ó. Atos, capítulo 16, versículos de 1 a 10. Atos. Olha aí, o nosso irmão que cantou para nós aí, o Juan tá dizendo, é muito importante a castidade e o Santo Rosário. É isso. Vestiu o escapulário, viveu a castidade de fato e rezou o rosário, a promessa de Nossa Senhora, né? Então, se alguém se sentir chamado a essa devoção, vai lá estudar. O santo do dia remete a essa devoção específica. Vamos lá.
Então pega lá na tua palavra, na Bíblia, Atos capítulo 16, versículos de 1 a 10, tá certo? Vamos ver o que é que acontece aqui. Lembra que acabou de acontecer o Concílio de Jerusalém, né? Capítulo 15 acontece o Concílio de Jerusalém para ter aquela questão daquela divergência que teve, tá certo? Aí, vamos ler aqui para a gente entender o contexto da primeira leitura de hoje. Atos 16, de 1 a 10. Alcançou em seguida Derbe. Vou ler do 41. Paulo atravessou a Síria e a Cilícia, confirmando as igrejas. Alcançou em seguida Derbe e depois Listra. Ora, havia lá um discípulo chamado Timóteo, filho de mulher judia, que abraçara a fé, e de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e de Icônio. Querendo Paulo que ele partisse consigo, realizou a sua circuncisão, por causa dos judeus que havia naqueles lugares. É que todos sabiam que seu pai era grego. Ao passarem pelas cidades, transmitiam-lhes para que as observassem as decisões sancionadas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número de dia para dia. Atravessaram depois a Frígia e a região da Galácia, impedidos que foram pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Chegando aos confins da Mísia, tentaram penetrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atravessaram então a Mísia e desceram para Troade. Ora, durante a noite sobreveio a Paulo uma visão. Um macedônio de pé diante dele fazia-lhe este pedido: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Logo após a visão, procuramos partir para a Macedônia, persuadidos de que Deus nos chamava para anunciar-lhes a boa nova. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então lembra que eu falava que Listra era a cidade de Timóteo, queria se tornar um dos discípulos mais fiéis de São Paulo. Então São Paulo chega à cidade de Listra, e aí várias pessoas recomendam a São Paulo o discípulo Timóteo, que era muito bem falado, tanto em Listra quanto em Icônio, cidades ali das proximidades da região da Galácia. Mas o que é que a gente... Aqui é só uma narrativa, a narrativa de um acontecimento, né? Eles passam por algumas cidades, vão confirmando a igreja. O que é que eu quero falar aqui rapidinho de Timóteo? Timóteo, ele vem da gentilidade, né? Ele vem dos gentios. Ele é filho de mulher judia e de um pai grego, tá certo? Então ele é, digamos, um gentil convertido, né? E aí o que é que São Paulo faz? São Paulo está indo pelas cidades para dizer das decisões tomadas no Concílio de Jerusalém. Mas ainda assim, São Paulo, querendo que Timóteo viajasse com ele em missão, realiza a circuncisão de Timóteo. Aí você vai dizer, oxente, Vitor, mas não ficou decidido que não precisava realizar? Mas São Paulo, ele é sábio. Ele sabe que Timóteo é filho de mulher judia e de pai grego, e que isso pode gerar uma celeuma, um moído, né? Você acha que o moído na igreja é hoje? O que hoje tem moído na igreja? Na igreja nascente também tinha. Era moído com força. Tá certo? Então, São Paulo sabiamente se antecipa. Como tem muitos judeus convertidos, né? Então, o que é que a gente faz? A gente já confirma a raiz judaica de Timóteo e faz a circuncisão, né? Ele não faz objeção, realiza a circuncisão, né? Então, é um passo estratégico para evitar um conflito, tá certo? Em que pese a decisão ser de não precisar fazer. Tanto que a palavra vai narrar. Ao passarem pelas cidades, transmitiam-lhes para que as observassem as decisões sancionadas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Então, ou seja, existe o Concílio de Jerusalém, é tomada as decisões pelos apóstolos e os anciãos, e São Paulo sai disseminando aquela decisão que foi tomada. Olha como desde o nascimento da igreja,
os apóstolos buscavam a unidade da igreja. Todo mundo vivendo uma só fé, uma só interpretação da vontade, do discernimento da vontade de Deus. Porque o que a gente vê por aí é o seguinte: olha, eu não concordo com isso, eu vou fundar a minha própria igreja. Quando eu morava em Manaíra, só na João Câncer, que é a principal de Manaíra, eu contei 7. Não são igrejas, né? Igreja só existe uma. Como a gente falava ontem, no Seminário de Vida no Espírito Santo, né? Então aí São Paulo faz o quê? Ele sai confirmando, ele vai passando pelas cidades e vai dizendo, olha, a regra é essa, tá certo? A regra aqui é essa. Ou seja, para confirmar a unidade da igreja. A unidade da igreja. Agora, o que é que eu quero tirar para nós de ensinamento dessa palavra de hoje? É o versículo 6. Atravessaram depois a Frígia e a região da Galácia. Aí, olha essa parte aqui. Impedidos que foram pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ou seja, São Paulo, o desejo dele era ir para a Ásia. Mas o Espírito Santo impede. Aí ele diz, chegando aos confins da Mísia, São Lucas narrando. Chegando aos confins da Mísia, tentaram penetrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, duas iniciativas de São Paulo com os seus discípulos de entrar em determinados lugares e o Espírito Santo impede. Por quê? Aí o que é que a gente precisa aprender aqui? Eu e você. A docilidade ao Espírito Santo. Então peça na sua oração, Espírito Santo, me dá um coração dócil. Um coração dócil, capaz de enxergar a tua real vontade. Porque muitas vezes, até dentro da igreja, a gente cai na tentação de querer realizar a nossa vontade e não a vontade de Deus. Então, antes de tudo, antes do realizar, antes do fazer, antes do executar, é preciso o ouvir, o enxergar. Então, peça ao Espírito Santo um coração dócil à vontade de Deus, para que você não caia nessa tentação de exercendo um ministério na igreja, um serviço na igreja, você fazer do seu jeito, você querer impor o seu querer, a sua vontade. Né? Um coração dócil, ele não faz a própria vontade. Um coração dócil ao Espírito Santo, ele faz a vontade de Deus. E São Paulo, um grande apóstolo, um grande estudioso, mas um coração humilde e obediente. Né? Queria ir para uma região, o Espírito Santo disse, não vai não. Por quê? Porque quem manda é Deus, meu amigo. Quem manda é Deus. Entendeu? A gente tem que fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. É isso. Né? Então a gente tem que sair, descer do nosso pedestal. Que muitas vezes a gente está na igreja, as pessoas vão nos elogiando, a gente vai levando a sério aqueles elogios e a gente sobe no pedestal. Pronto. Agora eu sou São Paulo, apóstolo dos gentios. Não. Olha, um coração dócil à palavra de Deus, um coração dócil ao Espírito Santo, né? Que não está em cima de pedestal nenhum, pezinho no chão e coração em Deus. Você quer ter intimidade com Deus, quer fazer a vontade de Deus? Pezinho no chão e coração em Deus. Entendeu? Então, a gente precisa pedir essa graça da docilidade ao Espírito Santo. E não somente a docilidade, né? Não somente a docilidade, mas também a obediência. A obediência. Perceba que São Paulo aqui, 2 vezes São Lucas narra. Queria ir para a Ásia, o Espírito Santo, eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Queriam entrar na cidade de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, ter um coração humilde, que possa ser dócil para enxergar a vontade de Deus e também para obedecer. Enxergando a vontade de Deus, obedecer. Então, acho que essa é uma grande lição. Qual é o fruto da obediência de São Paulo e dos seus discípulos? O Espírito Santo, ele dá uma visualização a São Paulo. Ele dá uma visualização a São Paulo. Qual é? Um homem, um macedônio, de pé, diz, vem a Macedônia e ajuda-nos. Olha que forte. Olha que forte. Né? São Paulo ele tem uma visualização literal.
um homem da Macedônia diz, olha, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Então, mais claro que isso, não tem. Agora, qual é a curiosidade? Vem para a Macedônia e ajuda-nos. A gente falava sobre ontem. A linguagem do amor é o serviço. E o que é servir? Ser útil. Ser útil, ajudar a ser útil. O Macedônia está pedindo ajuda. Vem para a Macedônia e ajuda-nos. Aí o que eu acho bonito é o versículo 10. Logo após a visão, procuramos partir para a Macedônia. Olha, a narrativa, ela passa da terceira pessoa para a primeira pessoa. Logo após a visão, procuramos partir para a Macedônia. Por que passa para a primeira pessoa? Porque São Lucas quer dizer que aqui ele estava. São Lucas foi discípulo de São Paulo. São Lucas é o autor do Atos dos Apóstolos. Olha que bonito. Ele está dando a assinatura que ele está dizendo, eu também estava. Então a narrativa deixa de ser, a narrativa passa aqui pela primeira vez a ser na primeira pessoa. Aqui existe o sujeito oculto nós. Logo após a visão, nós procuramos partir para a Macedônia. É a primeira vez que isso acontece. Por quê? Porque o autor do Atos dos Apóstolos é São Lucas. E São Lucas, ele nasceu em Antioquia da Síria. E a gente viu aqui nos capítulos anteriores do Atos dos Apóstolos que a igreja ela tinha sido fundada ali já na Antioquia da Síria. Foi inclusive um marco fundacional para a igreja também, a Antioquia da Síria. Então, São Lucas ele foi convertido ali, naquele momento ali da evangelização de São Paulo e São Barnabé. Então aí São Lucas ele diz, eu também estava. Qual é o jeito dele dizer que também estava aqui? Logo após a visão, procuramos partir para a Macedônia. E aí o mais importante, persuadidos de que Deus nos chamava para anunciar-lhes a boa nova. Então, gente, mais uma vez, que a gente possa pedir um coração dócil e obediente. Para quê? Para que a gente faça a vontade de Deus e não a nossa. E até mesmo dentro da igreja, para que a gente busque o querer de Deus e não o nosso. Fazer do jeito que Deus quer, não do jeito que a gente quer. Tá certo? É isso que a gente aprende com a primeira leitura de hoje. Vamos agora para o Evangelho. O salmo de hoje é o Salmo 99. Você vai rezar aí em casa. E o Evangelho, ele está em João, capítulo 15, versículo 18 a 21. Então, pega aí João, capítulo 15, versículo 18 a 21. É a continuação do diálogo de Jesus na última ceia. Tá certo? Ontem foi o mandamento do amor. Vamos ver o que Jesus falou hoje. Na verdade, ele falou na mesma hora. Ele falou em seguida. Mas a liturgia separa em dias, né? Ontem o mandamento do amor e hoje ele vai falar sobre o ódio. Olha, vamos ler? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, e minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem quem me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, como é que Jesus ele fala do mandamento do amor? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e em seguida ele fala sobre o ódio do mundo para cada um de nós. Veja que é ato contínuo. Por quê? Porque Jesus ele quer nos ensinar, ele quer nos alertar, ele quer mexer com a nossa consciência e fazer a gente entender que não é porque a gente vai amar que o mundo não vai nos odiar. E aqui o mundo não é o mundo que Deus criou, não é o mundo criado por Deus.
Aqui o mundo que Jesus está se referindo é esse mundo inventado pela maldade humana. É esse mundo inventado pelo pecado. Entende? Então, esse mundo aqui não é a criação. Não. É o mundo que a gente fala, né? Que Jesus fala, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Então, se você... Olha, lembra que a gente falava ontem ou anteontem. Jesus, ele te tirou da multidão. Ele te fez discípulo e quer te fazer amigo. Aí ele fala, o servo não é maior que o seu senhor. Né? Então, perceba. Se perseguiram a Jesus, você também vai ser perseguido. E o mais importante, né? O mais importante, porque hoje tem uma história de você dizer assim, pessoal, vamos amar, né? Vamos amar, mais amor. Como se fosse um movimento que fosse recíproco. Né? O fato de nós somos chamados a amar. E amar como Cristo nos tem amado. Sem distinção. Isso não quer dizer que nós não seremos perseguidos e que o mundo não nos odiará. Esse mundo inventado pelo pecado. Por quê? Porque esse mundo inventado pelo pecado, o que é o pecado? Né? O pecado é a desobediência, a deturpação da verdade. Então, esse mundo ele vai querer relativizar a verdade. Esse mundo ele vai querer relativizar a verdade. Esse mundo ele vai querer dizer, olha, não é bem assim. E o que é que acontece? Quando Deus te tira da multidão e te faz discípulo e quer te fazer amigo, a sua consciência muda. E a sua consciência mudando, o seu comportamento muda. O seu comportamento muda. Aí o que é que acontece? A primeira coisa que acontece, as pessoas da sua família, as pessoas do seu trabalho, os seus amigos mais próximos. Para que tudo isso? Precisa disso tudo? Exatamente. Né? A gente escuta logo o seguinte, precisa disso tudo? Para que tudo isso? Isso é radical. Mas o evangelho ele é radical. Por que o evangelho ele é radical? Porque a proposta do evangelho não é aceita pelo mundo que está mergulhado no pecado. Então, você mulher vai ser chamada de beata, né? Enlouqueceu, é alienada, né? Não tem para que isso tudo. Por quê? Porque a consciência ela está comprometida. Porque a consciência das pessoas que fazem parte desse mundo inventado pelo pecado, e nós não estamos distantes disso, né? Elas estão comprometidas pelo pecado, assim como a nossa estava. Assim como a nossa estava. Só que a palavra de Deus ela vai entrando no nosso coração, a gente vai dando acesso e a nossa consciência ela vai sendo transformada pelo Espírito Santo. E como a nossa consciência vai sendo transformada pelo Espírito Santo, o nosso comportamento também. Então a gente vai começando a mudar, a gente vai escolhendo a graça e não o pecado. Aí pronto, o mundo se revolta. O mundo, é Jesus falando, o mundo vai odiar você. Né? Você imagina um homem que sai tendo relações com várias mulheres, e depois se converte e passa a defender a castidade e passa a ser completamente contrário ao aborto. Pronto, é um hipócrita. Hipócrita, falso profeta. Olha o que ele viveu. O mundo te odeia. O mundo vai levantar logo o teu pecado. Eita, que agora desandou a ter comentário aqui. Eu estou me perdendo aqui. Não estou conseguindo acompanhar, não. Né? Então, perceba. Né? O que é que vai acontecer? Esse mundo que odeia o evangelho e o cristianismo vai começar, a primeira coisa que vai fazer é te lembrar dos teus pecados. É te lembrar dos teus pecados. É te lembrar da tua vida pregressa. Mas Deus não faz isso. Certo? Deus não faz isso. O seu arrependimento dos seus pecados. Você se arrepende dos pecados e busca mudar de vida, uma conversão verdadeira. Meu amigo, ele se ocupa do seu hoje. Ele se ocupa do seu hoje. Tá certo? Então, quando você for perseguir e as pessoas quiserem te lembrar dos teus pecados, diz, olha,
Eu não nego que pequei, mas eu me arrependi. E hoje eu sou um filho da misericórdia. Eu sou um filho do lado aberto. A minha vida foi ressignificada pelo Evangelho, pela palavra de Deus. E hoje eu sou cristã. Hoje eu sou cristão. E eu não sou dono da verdade, mas a verdade é minha dona. E com a verdade do meu lado, eu não abro nem para um trem carregado de dinamite. É isso. É isso aí. Entendeu? E Jesus está alertando os apóstolos logo depois que ele falou do amor. Para a gente entender que o nosso papel é amar. Amar, 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 amar. Amar e servir. Adorar a Jesus Cristo, comungar a Jesus Cristo e servir. Ser útil. Mas entender que muitas coisas vão se levantar para ridicularizar, para perseguir a gente, para dizer que a gente é aquilo, isso, aquilo, entendeu? Então, é muito importante você entender isso. Aí olha aqui, ó, o final do versículo 19. Aliás, vamos ler o 19. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então, se você está no pecado, o mundo não está revoltado com você. Por quê? Porque você está no pecado, meu irmão. Você está na filosofia mundana. Você está no seu coração, habita atos e hábitos mundanos. Entendeu? Então, tá tudo certo. O demônio não vai lhe atentar, porque você já tá na turma dele. Agora, se o Espírito Santo começa a mexer com o seu coração, você começa a abrir a sua vida para a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, sua consciência muda, seu comportamento é transformado. Aí passa isso aqui, ó. Mas porque não sois do mundo, porque você começa a reconhecer os seus hábitos mundanos e você diz, não quero mais. Eu quero viver em estado de graça. Aí Jesus diz, mas porque não sois do mundo e minha escolha vos separou do mundo. Lembra o que eu falava ontem? Aliás, Jesus falou, eu só fiz reproduzir. Não foi você que escolheu a Deus. Primeiro, Deus te escolheu e você correspondeu a essa escolha. E Jesus está reafirmando aqui, minha escolha vos separou do mundo. O mundo, por isso, vos odeia. Minha escolha vos separou do mundo. O mundo, por isso, vos odeia. E aí ele fala, lembrai-vos da palavra que vos disse. Gente, o amor, ele se encarnou. O amor, ele se encarnou nesta terra. Jesus, Deus é amor. O amor se encarnou. Foi o que fizeram com o amor. Foi o que fizeram com o amor encarnado. Condenaram num julgamento sem precedentes, condenaram num julgamento injusto e mataram o amor encarnado. Foi isso que fizeram com o amor. Entendeu? O amor que somos chamados a viver é o amor divino. É esse amor ágape. Não esse amor mundanizado. Não esse amor ideológico pela filosofia do mundo. Não. O amor que somos chamados a viver é uma pessoa. Cristo Jesus. É a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o amor que somos chamados a viver. Esse amor que dá a vida. Não um amor romantizado. Né? Sabe uma coisa curiosa? Eu vou só dar a deixa, mas eu não vou entrar no tema porque eu não quero polêmica, tá? Você abre o Instagram, aí você vê só assim, casalzão, dá aí um... Né? Eita, que casalzão massa. Esse casalzão é referência. Esse casalzão é massa demais. Cadê? Amor líquido. Amor romantizado. Caricatura do amor. Caricatura do amor. O amor verdadeiro é uma pessoa. É Cristo Jesus. Um amor firme, sólido, consolidado. Um amor maduro, que não recua. Basta ver os fatos. Tá certo? Então, é importante a gente aprender isso. É importante a gente aprender isso. O amor que somos chamados a viver não é o que o mundo prega. Porque o amor que o mundo prega é esse amor descartável, é esse amor líquido. É esse amor que no primeiro sabor de adversidade foge.
O amor que somos chamados a viver é esse amor uno, é esse amor que nos remete ao que é belo, verdadeiro e bom, e que nos compromete à vida. Por quê? Porque Cristo, que é o próprio amor encarnado, ele fez o quê? Ele te separou da multidão, ele te fez discípula, ele te fez discípulo, e ele fez o quê? Ele quer te fazer amigo, ele quer te fazer amiga, e por isso o mundo vos odeia. Mas qual é a vingança do cristão? O amor, a oração, o serviço. Para quê? Para ganhar almas, para ganhar almas. Esse é o nosso papel. E aí qual é, para a gente finalizar, o que é que Jesus diz aqui? Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Então, se o Senhor é perseguido, o servo também vai ser. Então, se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Agora olha o final aqui. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa. Então preste atenção. O que Deus quer de você é testemunho. O que Deus quer de você é testemunho de vida. Por quê? Porque se você, meu irmão, vive a palavra de Deus, se você, minha irmã, vive a palavra de Deus, o seu comportamento vai mudar. E pessoas vão se levantar para falar, para mexer com você, para tentar lhe magoar, para tentar lhe ridicularizar. Tá certo? E é aqueles quatro passos que eu sempre falo. Primeiro, a ridicularização. Depois, o respeito. Depois, a admiração. Depois, o pedido de ajuda. Tá certo? Então, não tenha medo de defender a verdade do Evangelho. Não tenha medo de defender a verdade que a igreja defende. A igreja como patrimônio da fé. Está lá, Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus se identifica. A igreja de Cristo é a igreja católica. É a igreja que guarda, que tem como missão dada por Jesus, guardar o patrimônio da fé. As sagradas escrituras, a tradição apostólica, escrita e oral, o magistério da igreja, o ensino da igreja. Não tenha medo. Por quê? Porque Jesus diz a você: olha, eu te tirei da multidão, eu te separei da multidão e eu quero te fazer discípula. Eu quero te fazer discípulo. E mais do que isso, eu quero te fazer amigo. Eu quero te fazer amiga. Então, no mundo, à vez de ter tribulações, no mundo, à vez de ter tribulações, mas nada temas. Não tenha medo. Coragem. Por quê? Porque eu venci o mundo. É Cristo Jesus quem te fala. E é Ele que diz: as pessoas que me perseguiram, elas vão lhe perseguir. E as pessoas que guardaram a minha palavra, elas vão guardar a sua palavra. Então, não tenha medo de desagradar as pessoas, porque você tem como dona a verdade. Nós não somos donos da verdade. A verdade é nossa dona, é nosso dono. Porque a verdade não é um livro e nem uma ideologia. A verdade é uma pessoa. E aí, como eu tratei do assunto, eu concluo dizendo: cuidado com quem você toma como referência. Tá certo? As redes sociais estão cheias de referências de amor que nem amor é. Tá certo? Porque o amor, ele não é uma ideia. E o amor, ele também diz assim: o amor é uma decisão. É também. Porque para amar é preciso uma determinada decisão. E a gente decide todos os dias amar a verdade. A gente decide todos os dias amar o caminho. A gente decide todos os dias amar a vida e não a morte. É fato. É preciso, como nas palavras de Santa Teresa d'Ávila, uma determinada decisão. Uma decisão que de fato decida a minha vida. Que faça eu corresponder a esse chamado de Deus. Que me separou da multidão e me fez discípulo. Que te separou da multidão e te fez discípulo. Agora, o que é que Deus pede a você? Coragem. Não tenha medo. Por quê? Porque vão aparecer situações para você relativizar a verdade. Para você dizer: não, é assim mesmo. Não é não. É não. Mas fulano, por que tu não faz mais isso? Por que tu não faz mais isso? Porque eu sou cristão. Porque eu sou discípulo de Cristo. E Cristo me pede para fazer outra coisa. Mas mulher, tu é besta, viu? Por que tu perdoa? Porque Cristo me chama a perdoar, meu irmão. Ei, me diz uma coisa. Pronto, agora me diz uma coisa. Por que agora tu é contra o aborto? Porque a igreja defende a vida. O primeiro valor moral que a igreja defende é a vida. Como é que eu vou ser católico se eu não defendo a vida? Eu não tenho problema. A gente agora virou
um exemplo, a gente agora virou macho hétero, é o macho hétero que não tem lugar de fala. Oxente, então me diga uma coisa, Jesus, quando denuncia o pecado do adultério, ele não foi casado, aí ele não tem um lugar de fala, não é? Que negócio é esse? Que arrumação é essa que arrumaram agora? Desculpa a redundância. Percebe? Percebe como o mundo que está inserido na relativização do pecado quer fazer com que a gente concorde com a ideologia do mundo e não com a verdade do Evangelho? E não com a verdade do Evangelho? Então é preciso a gente ter cuidado e é preciso a gente entender que o cristianismo, o catolicismo, a igreja, Jesus nos ordena, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós somos chamados a dar a vida. Isso não implica relativizar a verdade por causa do ódio do mundo. Aqui eu concluo. Pronto. Eu vou repetir para a gente terminar a liturgia de hoje. Tá certo? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, como eu vos amei. Como eu vos amei. Então nós temos que amar, nós temos que dar a vida por quem quer que seja. Porque Cristo ama o pecador, que somos eu e você. Não temos o direito de julgar e condenar ninguém, porque o justo juiz é Deus. Mas temos o direito de afirmar, reafirmar e defender a verdade, que não é uma ideia humana, mas é uma pessoa, Cristo Jesus. E com a verdade a gente não recua nem para um trem cheio de dinamite. Então, que o amor nos leve a consumir a nossa vida pelo outro, seja quem quer que seja. Isso não implica relativizar a verdade por causa do medo do mundo. É melhor a gente ser verdadeiro, botar o nosso joelho no chão e dizer: Senhor, eu quero ser uma discípula autêntica, eu quero viver o evangelho, eu quero viver a obediência, eu quero viver a castidade, eu quero ter um coração puro, porque está lá, Mateus 5, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Eu quero viver a verdade do evangelho, mas eu tenho medo do que vão falar de mim, eu tenho medo de não ser aceita. Diga isso a Jesus. Porque Jesus, ele vai lhe dar uma coragem que você vai dizer: meu Deus do céu, de onde é que está vindo essa coragem? Então seja sincera. Agora, não relativize a verdade por causa do medo, do ódio do mundo. Porque é Jesus quem fala. É Jesus quem fala. Não é nenhuma celebridade do mundo atual que fala. É Jesus. O mundo vos odeia, porque eu separei você do mundo. Eu escolhi você e separei você do mundo. Tá certo? E por isso o mundo vos odeia. E você que é servo, você que é serva, não é maior que o seu Senhor. O amor encarnou-se e foi condenado por este mundo, inventado pela maldade e pelo pecado. Mas nós somos chamados a amar. Amar e se consumir em amor. Mas nunca a relativizar a verdade por causa de desagradar a B ou C. O nosso compromisso é com a verdade. O nosso compromisso é com Cristo. O nosso compromisso é com a Igreja Católica. O nosso compromisso é com as Sagradas Escrituras. O nosso compromisso é com a Eucaristia. O nosso compromisso não é com o mundo que nos odeia. O nosso compromisso não é com o pecado. Amém? Deus abençoe você. Amanhã nós não temos a Lectio Divina e voltamos na segunda-feira às 9 horas da manhã. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigado, Juan, por ter iniciado a Lectio hoje cantando para nós. E é isso. Até segunda-feira, gente. Um bom final de semana. Que Deus abençoe. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.